O sol nascia devagar sobre as terras áridas do sertão, pintando o céu de tons dourados que se espalhavam como promessas sobre a chapada infinita. Joaquim Silva ajustou pela 10ª vez o colarinho da camisa branca, a única que possuía sem remendos, enquanto suas botas de couro batiam nervosamente contra a madeira do pequeno altar que ele mesmo havia construído. As mãos calejadas tremiam ligeiramente ao alisar os cabelos escuros com a brilhantina que comprara na cidade, 3 dias de cavalgada dali. Seus olhos castanhos vasculhavam o horizonte à procura da silhueta delicada de Maria Flor, a mulher que havia conquistado seu coração durante os poucos encontros na feira de gado. O vento carregava o perfume das flores silvestres que ele havia espalhado ao redor do altar, misturado com o cheiro de terra seca e a ansiedade que suava através de sua pele bronzeada pelo sol inclemente. 5 anos havia passado sozinho naquelas terras, criando gado e construindo com as próprias mãos a casa de adobe que seria o lar dos dois. Cada tábua, cada pedra, cada detalhe foi pensado para ela. A cozinha com a janela voltada para o nascente, como ela havia sonhado em voz alta durante uma conversa ao pé da fogueira na última festa junina. O cowboy solitário havia transformado sua rusticidade em delicadeza, aprendendo a fazer doces com o mel selvagem e plantando um pequeno jardim onde rosas teimosas desafiavam a secura do sertão. Suas economias, guardadas moeda por moeda durante anos de trabalho árduo, foram gastas no vestido de noiva mais bonito que a costureira da cidade conseguiu fazer. Joaquim não era homem de muitas palavras, mas seu amor se expressava através de cada gesto cuidadoso, cada preparativo feito com as mãos trêmulas de quem ama pela primeira vez. O silêncio da manhã era quebrado apenas pelo mugir distante do gado e pelo canto melancólico de um bem-te-vi pousado no galho seco da catingueira mais próxima. Joaquim tirou do bolso da calça o relógio de ouro que havia herdado do pai, presente de casamento que seu avô trouxera do Rio Grande do Sul quando ainda jovem. 9 horas da manhã. Ela deveria chegar a qualquer momento, como combinado na última carta trocada entre eles através do correio da cidade. O coração batia descompassado no peito largo, misturando expectativa e um estranho pressentimento que não conseguia nomear. Algo no ar parecia diferente naquela manhã, como se o próprio sertão prendesse a respiração, aguardando um acontecimento que mudaria para sempre o destino daquele homem simples. As nuvens no horizonte começavam a se adensar, não trazendo chuva, mas carregando consigo o peso de revelações que ainda estavam por vir. O galope de um cavalo ecoou pela manhã, mas não era o som delicado que Joaquim esperava. Era pesado, urgente, desesperado. Um menino magro de uns 12 anos surgiu no horizonte montado numa égua suada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que se misturava com o dourado do amanhecer. O garoto saltou do animal antes mesmo que parasse completamente e correu em direção ao cowboy, estendendo uma carta amarelada nas mãos trêmulas. "É da dona Maria Flor, seu Joaquim", gritou ofegante. "Ela mandou eu correr que nem o diabo para chegar antes dela." O coração do homem disparou enquanto rasgava o envelope com cuidado, temendo que fosse uma despedida ou alguma emergência familiar. As primeiras palavras da carta fizeram suas pernas bambearem, como se o chão tivesse se tornado areia movediça. "Meu querido Joaquim, quando você ler esta carta, já será tarde para voltar atrás. Há algo que nunca te contei. Algo que minha família guardou em segredo por gerações. Meu verdadeiro nome não é Maria Flor dos Santos, como você sempre soube. Sou Ainá, filha do cacique Uirapuru, da nação Tabajara que habita as serras além do Rio Seco. Minha mãe era uma índia que se apaixonou por um homem branco, mas quando ele a abandonou grávida, ela voltou para sua tribo levando o segredo de minha existência mestiça.
Cresci entre dois mundos, aprendendo os costumes dos brancos na cidade e os rituais sagrados de meu povo nas montanhas. Durante anos vivi essa dupla vida, mas chegou o momento em que preciso escolher quem realmente sou. As palavras dançavam diante dos olhos de Joaquim como serpentes venenosas, cada frase revelando uma verdade que destruía tudo que ele pensava conhecer sobre a mulher de seus sonhos. Se você realmente me ama, como tantas vezes jurou ao pé do cruzeiro da capela, então prove. Meu pai descobriu nosso noivado através de espiões que ele mantém na cidade e decidiu que só se casará comigo quem provar ser digno segundo as leis de nossa tribo. 400 guerreiros virão até sua terra nesta manhã para testar sua coragem e seu coração. Não tema, meu amado, pois entre eles estarei eu, observando se o homem que diz me amar é capaz de amar também meu povo e minhas raízes. Se passar no teste, seremos unidos não apenas pelo padre na cidade, mas também pelo pajé da tribo, unindo nossas duas heranças para sempre. A carta terminava com uma marca em tinta vermelha. Não era sangue, mas urucum, o mesmo pigmento sagrado que os guerreiros usavam antes das batalhas decisivas. A carta ainda tremia nas mãos de Joaquim, quando o primeiro sinal apareceu no horizonte. Uma nuvem de poeira que se erguia como uma tempestade de areia, mas não havia vento suficiente para levantá-la. O cowboy solitário guardou a carta no peito, sentindo o papel úmido de suor se colar à pele, enquanto seus olhos treinados de homem do campo decifravam os sinais que a distância ainda escondia. Não era gado em disparada, nem tropeiros com suas mulas carregadas. Era algo que fazia a própria terra tremer sob os cascos de centenas de cavalos galopando em formação de guerra. O menino mensageiro empalideceu ao ver a expressão no rosto do homem e, sem dizer palavra, montou sua égua, fustigando-a em direção à cidade com o desespero de quem foge da própria morte. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo derretido, interrompido apenas pelo barulho crescente de algo que se aproximava como uma avalanche humana. Joaquim correu para dentro da casa e pegou o rifle Winchester que sempre mantinha carregado acima da lareira, mas suas mãos pararam no ar ao se lembrar das palavras da carta. Não era uma invasão, era um teste, uma tradição ancestral que ele mal compreendia, mas que determinaria se poderia ou não casar com a mulher que amava. Largou a arma e voltou para fora, posicionando-se ao lado do altar improvisado onde deveria acontecer o casamento cristão, como se aquele pequeno pedaço de terra sagrada pudesse protegê-lo do que estava por vir. O rumor crescia como trovão contínuo, e agora já podia distinguir o som ritmado de gritos de guerra que ecoavam pela chapada. Uma cantoria selvagem que fazia seu sangue gelar e esquentar ao mesmo tempo. Era como se todos os fantasmas do sertão tivessem se levantado para cavalgar em sua direção, trazendo consigo séculos de histórias que ele nunca havia aprendido nos livros da escola da cidade. O céu começou a escurecer, não pelas nuvens de chuva que tanto esperava naquelas terras secas, mas pela poeira vermelha que se erguia como uma cortina densa entre ele e o resto do mundo. As primeiras silhuetas começaram a se definir na linha do horizonte. Cavaleiros empunhando lanças ornamentadas com penas coloridas, rostos pintados com desenhos que pareciam contar histórias de batalhas ancestrais. Joaquim engoliu seco e ajustou o chapéu de couro, sentindo o peso de gerações de cowboy que corriam em suas veias, mas sabendo que nenhum deles havia enfrentado um desafio como aquele. O chão vibrava sob seus pés como um tambor gigantesco, e ele compreendeu que sua vida simples de criador de gado havia chegado ao fim. Dali em diante, seria ou um homem morto ou algo completamente diferente do que sempre foi. A poeira que se aproximava carregava consigo o cheiro de couro, suor de cavalo e algo indefinível que só poderia ser chamado de destino.
A realidade caiu sobre Joaquim como um raio em céu sereno. A mulher que ele conhecera como Maria Flor, a filha tímida do comerciante da cidade que vendia tecidos e linhas, era na verdade uma princesa indígena criada entre dois mundos. Suas mãos trêmulas reviraram as memórias dos poucos encontros que tiveram, agora enxergando com outros olhos os pequenos detalhes que antes pareciam apenas peculiaridades charmosas de uma moça do interior. A forma como ela caminhava descalça, mesmo quando usava sapatos, pisando primeiro com a ponta dos pés, como quem conhece cada pedra do caminho. O jeito que seus olhos brilhavam quando falava sobre as estrelas e a lua, não com a poesia romântica das moças da cidade, mas com a sabedoria de quem aprendeu a ler os sinais do céu desde criança. Agora tudo fazia sentido. O perfume diferente que exalava de sua pele, doce como mel silvestre, misturado com ervas que ele nunca conseguira identificar, e aquela tatuagem pequena no pulso que ela sempre escondia, dizendo ser uma marca de nascença. O cowboy sentia-se como um homem que descobriu estar vivendo em duas realidades ao mesmo tempo, e agora precisava escolher qual delas era verdadeira. Ele amava Maria Flor com a intensidade de quem ama pela primeira vez aos 30 anos. Mas será que conseguiria amar a Iná, a indígena que carregava em suas veias o sangue de guerreiros e a sabedoria de pajés? Suas convicções cristãs, plantadas desde criança pelas mãos calejadas de sua mãe, que rezava o terço todas as noites, entravam em conflito com algo maior que começava a despertar em seu peito. Uma curiosidade ancestral sobre mundos que sempre existiram paralelos ao seu, mas que ele nunca teve coragem de explorar. O sertão que ele conhecia como a palma da mão subitamente se revelava muito maior e mais misterioso do que jamais imaginara, habitado por povos que guardavam segredos que os livros da escola nunca ensinaram. Enquanto o barulho dos cavalos se aproximava como uma tempestade inevitável, Joaquim fechou os olhos e tentou imaginar o rosto de Maria Flor pintado com as tintas sagradas de sua tribo. Seus cabelos longos, enfeitados com penas coloridas e cocares que contavam a história de seu povo. Estranhamente, a imagem não o assustava. Pelo contrário, havia uma beleza selvagem e autêntica naquela visão que fazia seu coração bater mais forte que qualquer medo. Ele compreendeu naquele momento que o amor verdadeiro não escolhe apenas uma pessoa, mas abraça tudo o que ela é, incluindo as partes desconhecidas que podem assustar ou surpreender. O homem simples que acordara naquela manhã, esperando um casamento tradicional, estava sendo chamado para uma jornada muito maior, a de descobrir que o mundo era infinitamente mais rico e complexo do que sua vida solitária entre o gado e a terra seca jamais lhe permitira conhecer. O teste que se aproximava não era apenas sobre coragem física, mas sobre a capacidade de amar além das fronteiras que a sociedade havia traçado em sua mente. A terra parou de tremer quando os 400 cavaleiros se posicionaram em semicírculo ao redor da pequena propriedade de Joaquim, criando uma muralha humana que bloqueava qualquer rota de fuga. O silêncio que se seguiu era mais assustador que os gritos de guerra. Era como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar aquele momento histórico. No centro da formação, um guerreiro imponente desmontou de seu cavalo negro, usando um cocar majestoso que se erguia como uma coroa de penas douradas e vermelhas. Seus olhos penetrantes fixaram-se em Joaquim com a intensidade de uma águia avaliando sua presa, enquanto desenhos tribais cobriam seu rosto e peito nu, contando através de símbolos a história de dezenas de batalhas vencidas. Era impossível não reconhecer naquele homem a autoridade natural de um líder nato, alguém que nascera para comandar e proteger seu povo com a ferocidade de um jaguar. Joaquim deu um passo à frente, tirando o chapéu em sinal de respeito, mesmo que suas pernas tremessem como folhas ao vento. O cacique Uirapuru,
caminhou lentamente em sua direção, cada passo calculado como parte de um ritual que se repetia há séculos, enquanto os outros guerreiros permaneciam imóveis como estátuas de pedra. "Você é o homem branco que quer roubar minha filha?" perguntou em português perfeito, sua voz grave ecoando pela manhã como o rugido de uma onça. Joaquim engoliu seco antes de responder, escolhendo cada palavra com cuidado. "Eu sou o homem que ama sua filha, cacique, e vim aqui para pedir sua bênção para nosso casamento." Um murmúrio baixo percorreu as fileiras dos guerreiros, alguns balançando a cabeça em aprovação, outros franzindo o senho com desconfiança. O líder tribal caminhou ao redor de Joaquim como um predador estudando sua presa, analisando cada detalhe de sua postura, suas roupas, a firmeza de sua voz. "Ainá me contou sobre você, cowboy. Disse que você é diferente dos outros homens brancos que conheceu na cidade. Que você trabalha com as mãos, respeita a terra e trata os animais como irmãos, não como objetos." Joaquim assentiu, sentindo uma pontada de esperança brotar em seu peito. Mas amor não é apenas sentimento bonito, é compromisso com tudo que a pessoa é, incluindo seu povo e suas tradições. "Você está disposto a provar que pode ser não apenas marido da minha filha, mas também aliado de nossa tribo?" O cowboy olhou nos olhos do cacique e viu ali não apenas um pai protetor, mas um líder sábio que conhecia o valor de cada decisão tomada. Entre os guerreiros montados, uma figura delicada desmontou de um cavalo branco, como a neve do inverno, nas serras distantes. Joaquim sentiu o coração parar quando reconheceu os traços familiares, mas ao mesmo tempo completamente transformados. Era Maria Flor, porém agora revelada como Ainá, em toda a sua majestade ancestral. Seus cabelos longos e negros estavam trançados com fitas coloridas e pequenas penas que dançavam ao vento, enquanto um vestido de couro finamente trabalhado abraçava seu corpo com a elegância natural de quem nasceu para ser princesa. Desenhos delicados em tinta vermelha adornavam seus braços e rosto, contando através de símbolos sagrados a linhagem nobre que corria em suas veias. Mas foram seus olhos que mais impressionaram Joaquim. Ainda eram os mesmos olhos doces que o fizeram se apaixonar, porém agora brilhavam com uma força interior que ele nunca havia notado, como se uma guerreira adormecida tivesse finalmente despertado. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto pintado de Ainá, enquanto ela caminhava lentamente em direção ao homem que amava, cada passo carregado de séculos de conflitos entre seu mundo e o dele. "Perdoe-me, Joaquim", sussurrou em voz baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. "Eu queria te contar a verdade tantas vezes, mas tinha medo de que você fugisse como todos os outros homens brancos quando descobriam minha origem." Suas mãos delicadas, as mesmas que ele havia beijado durante o último encontro na feira, agora tremiam não de timidez, mas do peso de carregar duas identidades que finalmente se fundiam diante de todos. O cowboy estendeu a mão em sua direção, mas ela parou a alguns metros de distância, respeitando o protocolo tribal que exigia que o pretendente provasse seu valor antes de qualquer demonstração de intimidade. "Durante anos vivi dividida entre dois corações, um que batia pela vida simples da cidade, outro que pulsava com o chamado ancestral de minha tribo", continuou Ainá, sua voz ganhando força à medida que falava. "Quando te conheci, pensei que poderia escolher apenas um dos mundos e esquecer o outro, mas meu pai me ensinou que negar nossas raízes é como arrancar a árvore da terra. Ela murcha e morre." Joaquim ouviu cada palavra como quem recebe revelações sagradas, compreendendo que o amor verdadeiro não exigia que ela escolhesse entre ser Maria Flor ou Ainá, exigia que ele aprendesse a amar a mulher completa que ela sempre foi. O cacique observava a cena com olhos de pai e líder,
vendo na coragem de sua filha a força necessária para unir dois povos que há gerações viviam separados por preconceitos e medos mútuos. O cacique Uirapuru ergueu uma lança ornamentada com penas de águia e cravejada de pedras que brilhavam como estrelas sob o sol da manhã. Para ser digno de minha filha, você deve passar por 3 provas, cowboy, declarou com voz solene que ecoou por toda a chapada. A primeira é a prova da coragem. Você deve cavalgar sem sela nem rédeas um de nossos cavalos selvagens até que ele aceite sua liderança. Joaquim engoliu seco ao ver os guerreiros trazerem um garanhão negro que se debatia furiosamente, suas crinas voando como bandeiras de guerra e seus olhos brilhando com a selvageria de quem nunca conheceu o domador. Era um animal magnífico e perigoso, do tipo que poderia quebrar ossos com um coice mal calculado. Mas o cowboy assentiu com determinação, retirando as botas e se aproximando devagar do animal, sussurrando palavras baixas que aprendera com seu pai sobre como conversar com cavalos bravios. A segunda prova veio logo após Joaquim conseguir montar e acalmar o garanhão rebelde, demonstrando que sua experiência com gado lhe dera uma compreensão natural sobre animais selvagens. Agora, a prova da sabedoria, anunciou o cacique, apontando para uma série de pegadas confusas gravadas na terra seca. Você deve seguir estas pistas e nos dizer que história elas contam. Quando passaram por aqui, quantos eram, para onde iam e se traziam problemas para nossa tribo. Joaquim estudou cuidadosamente as marcas no chão, usando conhecimentos que desenvolvera durante anos, rastreando gado perdido e identificando predadores. Suas conclusões impressionaram até mesmo os guerreiros mais experientes. Conseguiu identificar que se tratava de uma família de onças que havia passado há 2 noites, seguindo a trilha de uma manada de veados em direção ao Rio Seco. A terceira e última prova foi a mais desafiadora para o coração do cowboy. O cacique o conduziu até uma fogueira sagrada, onde o pajé da tribo aguardava com ervas fumegantes e pinturas rituais. Para ser aceito como genro, você deve beber da bebida sagrada de nossos antepassados e permitir que os espíritos julguem a pureza de suas intenções, explicou Uirapuru com seriedade absoluta. Joaquim olhou para Ainá, que observava tudo com lágrimas de ansiedade nos olhos, e compreendeu que aquele era um momento decisivo, não apenas para conquistar o direito de se casar, mas para provar que seu amor era forte o suficiente para abraçar tradições que desafiavam tudo o que havia aprendido sobre religião e espiritualidade durante sua criação cristã no sertão. O pajé ergueu uma cuia de barro decorada com símbolos ancestrais, contendo um líquido escuro que exalava vapores aromáticos capazes de tonear qualquer homem despreparado. Joaquim sentiu o cheiro acre de raízes desconhecidas misturadas com mel silvestre e algo que seu olfato treinado não conseguia identificar, mas que fazia seus instintos gritarem alertas de perigo. Esta bebida sagrada conecta quem a consome com os espíritos de nossos ancestrais, explicou o velho pajé com voz rouca como casca de árvore seca. Se suas intenções forem puras, você verá visões que guiarão seu caminho. Se houver falsidade em seu coração, os espíritos o expulsarão de nosso círculo para sempre. Os 400 guerreiros formaram um círculo fechado ao redor da fogueira, seus rostos pintados refletindo as chamas dançantes como máscaras de outro mundo. Ainá fechou os olhos e sussurrou uma oração em sua língua nativa, pedindo proteção aos ancestrais para o homem que escolhera amar. Joaquim pegou a cuia com mãos firmes, olhou uma última vez para o rosto tenso de sua amada e bebeu todo o conteúdo de uma só vez. O líquido desceu pela garganta como fogo líquido, queimando cada fibra de seu corpo e fazendo suas pernas bambearem como galhos ao vento. Em segundos, o mundo ao seu redor começou a se transformar.
As chamas da fogueira cresceram até tocar o céu. Os rostos dos guerreiros se multiplicaram como reflexos em águas agitadas, e Joaquim sentiu seu espírito sendo puxado para dimensões que sua mente racional jamais poderia compreender. Viu visões de suas próprias raízes, ancestrais portugueses que haviam chegado ao Brasil séculos antes, misturando seu sangue com índias e escravas, criando a miscigenação que corria em suas próprias veias sem que ele jamais soubesse. As visões se intensificaram quando Joaquim viu o futuro que o aguardava, caso escolhesse abraçar totalmente aquela união. Filhos de pele morena correndo pelas terras que havia comprado, falando tanto português quanto a língua ancestral de Ainá. Sua propriedade se tornando um ponto de encontro entre dois mundos, onde cowboys e guerreiros compartilhariam conhecimentos sobre criação de gado e cultivo da terra. Viu também os desafios, preconceitos da cidade, conflitos com fazendeiros vizinhos que não aceitariam a presença indígena e a responsabilidade de proteger não apenas uma esposa, mas toda uma cultura ameaçada de extinção. Quando finalmente voltou à consciência, Joaquim compreendeu que o teste não era apenas sobre coragem ou amor. Era sobre estar disposto a se tornar uma ponte entre dois povos que precisavam aprender a conviver em harmonia. O cacique, o Irapuru, observou Joaquim se recompor das visões sagradas, estudando cada nuance de sua expressão enquanto o cowboy voltava lentamente à realidade. "Conte-nos o que viu, genro", disse com um tom que misturava autoridade e curiosidade genuína. Joaquim respirou fundo, organizando pensamentos que ainda dançavam entre dois mundos, e relatou suas visões com uma honestidade que tocou até mesmo os guerreiros mais céticos. Falou dos ancestrais miscigenados, do futuro onde duas culturas se uniriam em sua terra, e da responsabilidade que sentia de proteger tradições ameaçadas. Quando terminou de falar, um silêncio respeitoso tomou conta do círculo, quebrado apenas pelo crepitar da fogueira sagrada. O cacique trocou olhares com o pajé, que assentiu solenemente, confirmando que os espíritos haviam aprovado o coração do pretendente. "Você passou nos testes, cowboy, mas agora vem a decisão mais difícil. Aceitar que este casamento não será apenas entre vocês dois, mas entre nossos povos." Ainá se aproximou de Joaquim, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria e alívio. "Você realmente me aceita como sou, com tudo que represento?" perguntou em voz baixa, ainda temendo que a realidade de sua identidade fosse demais para o homem simples que conhecera na feira. Joaquim tomou suas mãos pintadas entre as suas calejadas e respondeu com voz firme: "Eu te amo completa, Ainá. Maria Flor era só uma parte de quem você é, mas agora quero conhecer e amar toda a mulher que você sempre foi." O cacique ergueu suas mãos para o céu e declarou solenemente: "Então que seja feita a união sagrada entre Joaquim Silva e minha filha Ainá, unindo não apenas seus corações, mas também suas heranças." Os guerreiros emitiram gritos de aprovação, que ecoaram pela chapada como trovões de tempestade que finalmente trouxe a chuva esperada. A cerimônia que se seguiu foi única na história daquela região. Primeiro, o pajé conduziu o ritual ancestral, pintando os rostos dos noivos com tintas sagradas e invocando a proteção dos espíritos da terra, do vento e das águas. Depois, Joaquim insistiu que também fosse realizada a cerimônia cristã que havia planejado, adaptando as tradições para incluir elementos de ambas as culturas. O altar de madeira que ele construíra ganhou ornamentos indígenas trazidos pelos guerreiros, criando um símbolo perfeito da fusão entre dois mundos.
Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, selando uma união que muitos considerariam impossível, até o céu pareceu aprovar. As primeiras gotas de chuva em meses começaram a cair sobre a terra seca, como se os próprios deuses estivessem abençoando aquela aliança histórica que mudaria para sempre o destino de ambos os povos. 20 anos se passaram desde aquela manhã, que mudou o destino de Joaquim e Ainá. E a pequena propriedade do cowboy havia se transformado em algo que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O rancho crescera até se tornar um próspero centro de criação de gado. Mas não apenas isso. Era também um ponto de encontro cultural onde as tradições indígenas e sertanejas se misturavam em harmonia perfeita. Os filhos do casal, 3 meninos e 2 meninas de pele dourada e olhos brilhantes, falavam fluentemente português e a língua ancestral dos tabajaras, transitando entre os dois mundos com a naturalidade de quem nasceu para ser ponte. Joaquim havia se tornado não apenas um criador respeitado na região, mas também um defensor dos direitos indígenas, usando sua influência para proteger as terras da tribo e mediar conflitos com fazendeiros vizinhos. Sua barba, agora grisalha, e as rugas ao redor dos olhos contavam histórias de um homem que aprendera que o verdadeiro amor exige coragem para abraçar o desconhecido. Ainá florescia como uma rainha em seu próprio reino, ensinando às mulheres da região os segredos da medicina natural que aprendera com sua tribo, enquanto também dominava as técnicas de administração do rancho que Joaquim lhe ensinara. Suas mãos, que um dia tremeram de medo ao revelar sua verdadeira identidade, agora se moviam com segurança entre ervas medicinais e livros de contabilidade, provando que uma mulher poderia ser ao mesmo tempo curandeira ancestral e empresária moderna. O cacique Uirapuru, agora um avô orgulhoso que visitava regularmente seus netos mestiços, frequentemente comentava que a união de sua filha havia criado algo maior que qualquer um deles poderia ter sonhado. Os guerreiros que um dia cavalgaram para testar o cowboy solitário agora trabalhavam lado a lado com os vaqueiros, compartilhando conhecimentos sobre rastreamento, medicina veterinária natural e técnicas de manejo sustentável da terra. A história de Joaquim e Ainá se espalhou por todo o sertão, inspirando outras famílias a quebrarem preconceitos e construírem pontes entre culturas diferentes. Viajantes vinham de longe para conhecer o rancho onde índios e cowboys viviam em harmonia, levando consigo a mensagem de que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira quando há coragem e respeito mútuo. Nas noites de lua cheia, quando a família se reunia ao redor da fogueira que substituíra o antigo altar de casamento, Joaquim olhava para Ainá e seus filhos, sabendo que aquela manhã de terror se transformara no maior presente de sua vida. O cowboy solitário, que esperava por uma noiva simples, havia recebido muito mais. Uma família, uma tribo, uma missão e um legado que perduraria por gerações, provando que, algumas vezes, o destino nos prepara surpresas muito melhores que nossos próprios sonhos.